Soraya morava com seu pai, que sempre lhe deu tudo o que queria, mas ela não imaginava que depois do que ela fez, seu pai lhe castigaria da pior forma. Soraya era uma jovem de 23 anos, e sua vida foi repleta de luxos e mordomias desde sempre. Aos 5 anos, ela perdeu sua mãe, porém, seu pai nunca lhe deixou faltar nada, sempre fazia de tudo para agradar sua querida filha. Américo era considerado uma pessoa centrada e determinada, e depois de sua graduação, concentrou todos os seus esforços em seu objetivo, montar seu próprio negócio. Quando chegou aos seus 30 anos, conquistou uma pequena riqueza, e uma década mais tarde, já era multimilionário. O empresário passava grande parte de seu tempo administrando seus negócios, e não conseguia estar presente ao lado de sua filha, tendo que deixar a educação dela aos cuidados de seus funcionários que trabalhavam em sua casa ao longo dos anos. Américo não criou laços afetivos com Soraya, mas ela percebia que levava uma vida aconchegante. Ela nunca se interessou no que seu pai trabalhava, apenas sabia que rendia o suficiente para levar seu estilo de vida tranquilamente. Na verdade, ela não aprendeu a valorizar todo o esforço e dedicação de seu pai aos negócios. Quando chegou aos 18 anos, sua especialidade era fazer compras e torrar todo o dinheiro de seu pai, uma quantia considerável, porém, conseguida através de muito esforço. Américo queria convencê-la a mudar a forma como levava sua vida, ficando mais interessada pelos negócios da família, podendo até atuar na empresa em algum cargo de importância, mas era tarde demais, ela não lhe dava ouvidos. Dificilmente Soraya mudaria sua forma de pensar, pois nunca passou por dificuldades em sua vida. Seus problemas eram solucionados facilmente pelos funcionários da casa ou através do dinheiro que ganhava de seu pai. Ela gastava o equivalente a um mês de salário de um advogado apenas comprando calçados e roupas caras. Apesar disso, ela não se importava em torrar toda a grana dada por seu pai e ostentava o máximo que podia. Suas redes sociais eram lotadas de seguidores que admiravam seu estilo de vida cheio de luxos e mordomias. Soraya, como toda essa atenção virtual, sentia-se motivada a manter sua vida dessa forma, mas seu pai já estava farto disso, e teve a ideia de prometer a mão de sua filha em casamento ao filho de um congressista, lhe dando forte posição nos negócios e influência política de seu genro. Certa noite, Américo contou o que havia planejado para ela. Soraya, meu trabalho está exaustivo para mim, por conta da minha idade. Preciso garantir seu futuro para que você continue tendo tudo o que precisa por toda a sua vida. Depois que seu pai lhe disse isso, Soraya ficou em choque, pois ela não entendeu muito bem, e achou até que seu pai estava com alguma doença grave, podendo morrer em pouco tempo. Percebendo que ainda não lhe havia caído a ficha, Américo revelou tudo para Soraya. Contou a ela que prometeu sua mão ao pretendente perfeito, um político. Ela então achou que tudo não passava apenas de uma brincadeira de seu pai, mas conforme ele foi lhe explicando a situação, ela viu que o assunto era sério. A vida de Soraya estava prestes a mudar completamente. Ela já conhecia Robson, filho de um conhecido de seu pai, mas Soraya e Robson não eram íntimos um do outro e nunca sequer imaginou na possibilidade de que esse homem poderia um dia ser seu marido. Ela não sabia o que dizer a seu pai. Sua falta de reação e de voz foram entendidas pelo Sr. Lima como uma aceitação da proposta, e então o pai começou a fazer ligações e trabalhar no mesmo dia para que seu plano se cumprisse. A primeira pessoa com quem ele conversou foi com seu parceiro, o Sr. Monteiro, pai de Robson, que também achou a proposta uma maravilha. Os negócios da família Monteiro também ficariam em melhor posição com essa união de seus filhos. O planejamento do casamento foi um processo longo e minucioso. Soraya, como sempre, deixou toda a responsabilidade da organização para seu pai e para as pessoas que seu pai designou para a função. A cerimonialista contratada inclusive comentava que nunca tinha trabalhado em um casamento tão chique sem que a própria noiva participasse dele e por isso, ela rezava para que todas as decisões dela e da equipe acabassem sendo do agrado de Soraya. Alugaram o melhor hotel da cidade para o momento da união e um chefe grego para cuidar de todo o buffet que seria servido aos convidados. Quando chegou o dia do casamento, toda a elite local se reuniu ali. Robson, o noivo, já havia tomado seu lugar no altar e os convidados aguardavam ansiosamente pela entrada triunfal da noiva.
Eles olhavam para o relógio de vez em quando e lançavam olhares curiosos para o fundo do salão, esperando que a qualquer momento as portas se abrissem e anunciassem a presença de Soraya Lima. Mas o tempo passava e nada da noiva entrar. Os convidados não entendiam o que poderia causar tanto atraso. Américo Lima tinha vivido aquele dia com intensidade. Não tinha pensado em outra coisa que não fosse o casamento de sua única filha com o herdeiro da fortuna de seu amigo e parceiro. Mas o Sr. Lima não tinha chegado onde chegou por acaso. Ele sabia identificar uma crise. Quando o atraso ficou perceptível demais e nem ele, nem nenhum de seus funcionários, conseguiu fazer contato com Soraya pelo celular, o empresário percebeu que estava envolvido em um escândalo na frente de toda a elite financeira da cidade. Vou ser franco com você, Américo. Não esperava um comportamento desses vindo de sua filha. Você imagina o que as pessoas vão pensar de mim agora? Disse o Sr. Monteiro, fazendo uma força tremenda para não insultar o amigo ali mesmo. Américo Lima estava furioso, mas não deixou isso transparecer. Ele entendia que a responsabilidade de todo esse vexame era só dele. Afinal, ele tinha arranjado aquele casamento e feito todas as preparações. Sua filha, para variar, não teria nenhuma conta a prestar com todas aquelas pessoas que ficaram plantadas no salão do hotel. Quando voltou para casa, o pai encontrou Soraya dormindo profundamente em seu quarto, como se aquele tivesse sido um dia qualquer. Era óbvio que a jovem não se importava com o dano causado à reputação do pai. O fato é que Soraya não tinha ideia de como sua vida mudaria a partir daquele ponto. Naquela noite, Américo Lima ficou em seu escritório até quase meia-noite analisando todas as opções possíveis de como conter ou corrigir o comportamento totalmente reprovável e mimado de sua filha. O Sr. Lima entendeu que qualquer coisa que ele fizesse antes seria ineficaz, pois infelizmente ele tinha perdido a posição de autoridade na vida e na mente dela. Antes de ir para a cama, o empresário tomou a única decisão que julgou acertada para o momento. Ele sabia que mudaria drasticamente a vida de Soraya, mas depois do que ela fez, ele não via outra saída. Teria que mostrar a ela de uma vez por todas que ela, assim como nenhuma outra pessoa da face da terra, poderia fazer o que bem entendessem sem sofrer consequências. Na manhã seguinte, Soraya ainda estava dormindo, como sempre, quando seu pai acordou e tentou falar com ela. Sem sucesso, ele deixou a casa e ligou para ela mais tarde, obrigando a jovem a acordar. Irritada, Soraya colocou o celular no rosto e não teve tempo de comunicar sua insatisfação para o pai. Filha, começou o Sr. Lima, eu vou fazer uma viagem de negócios bem longa. Não faço ideia de quando vou voltar, mas isso não importa agora. O que você precisa saber é todos os seus cartões de crédito foram cancelados por enquanto. Eu comprei uma casa para você no interior. É lá que você vai viver por um tempo. O seu segurança já recebeu as instruções e hoje mesmo você vai para sua nova casa. Sr. Lima desligou o telefone bruscamente antes que sua filha tivesse a chance de responder qualquer coisa. Em seguida, Soraya tentou ligar de volta para o pai, mas não conseguiu falar com ele. Ou a chamada não se completava ou o celular chamava até esgotar o tempo. Mas Soraya não se preocupou tanto, afinal, quais eram as chances de o pai dela tomar uma atitude daquelas? Ela pensou que era mais uma de suas ameaças, nada novo no relacionamento deles. Soraya tinha total consciência do que causou ao não comparecer ao próprio casamento e sabia que despertaria a fúria de seu pai. Mas pensou que alguns poucos dias se passariam e logo ele estaria calmo de novo. Tudo voltaria a ser como antes. Soraya planejava ficar mais um tempo na cama, talvez até dormisse mais um pouco. Porém, seus planos foram interrompidos por uma batida na porta cheia de peso e autoridade. Era o segurança da mansão, avisando que Soraya tinha apenas 30 minutos para se arrumar e que as ordens do Sr. Lima tinham sido claras. Caso Soraya não cooperasse e não arrumasse suas coisas, o segurança tinha carta branca para ele mesmo fazer as malas da mulher, escolhendo o que achava melhor ela levar ao interior. Ele realmente acha que eu vou morar em uma fazenda? Soraya gritou furiosa. O segurança entrou e exigiu que ela cooperasse, em um tom que aquele funcionário nunca tinha usado com ela antes. Ele disse que tinha ordens do Sr. Lima para cumprir e que ele era o seu chefe, e não ela, afinal nem mais cartões de crédito ativos ela tinha no momento. Soraya percebeu que desta vez seu pai estava falando sério e resolveu cooperar, mas sentia-se profundamente contrariada. Chegar até a casa no interior levou cerca de 6 horas. Quando chegaram na fazenda, ela já estava bastante cansada.
Durante o trajeto, ela tinha rezado para que tudo aquilo fosse apenas uma pegadinha, um susto orquestrado por seu pai. No entanto, conforme o carro avançava pela estrada, ela via que estavam mesmo indo para algum lugar do interior bem longe de shopping centers, lojas de grife e civilização urbana. Quando viu a casa que seu pai tinha reservado, Soraya quis sair correndo, mas como não havia para onde correr naqueles grandes pastos da fazenda, ela teve que se contentar em aceitar tudo em silêncio. A casa escolhida pelo Sr. Lima não era muito grande e toda a ação do tempo estava aparente em sua pintura e suas ferragens. O segurança não perdeu um minuto sequer e assim que desceu no veículo já tinha começado a levar as malas da mulher para casa. Disse que tinha muito mais para fazer em nome de seu empregador e que esperava chegar em casa antes do anoitecer. Quando o carro fez a curva na estrada de terra e acelerou em direção à estrada, Soraya teve a certeza de que aquilo não era uma pegadinha e nem um susto de seu pai. Era para valer. Ela tinha passado dos limites e estava entregue à própria sorte naquele lugar que ela só conseguia definir como horrível e esquecido por Deus. Ela sentia-se vazia por dentro e triste. Quis chorar, mas seu orgulho não permitiu. Na verdade, o que ela estava sentindo era ódio puro, como não sentia desde que era criança. Assim que abriu a porta da frente, Soraya notou que a casa era ainda pior do lado de dentro. Todos os móveis eram velhos e estavam cobertos com uma espessa camada de poeira. Havia teias de aranha nos cantos das paredes. Em determinados locais, conforme ela pisava, a madeira do chão rangia. Levaria pelo menos um mês para limpar tudo, mas era preciso começar. Afinal, ela ia precisar dormir e comer ali, a menos que um milagre acontecesse. Para uma jovem que nunca precisou usar vassoura, esfregão e produtos de limpeza por mais do que 5 minutos na vida, limpar aquela casa foi uma tarefa exaustiva e complexa. Ela só fazia pausas para beber água e comer alguns lanchinhos que tinha trazido prontos da mansão. Mesmo quando comia, era com ansiedade, por causa do ódio que sentia e que, de alguma forma, dava forças para a jovem mimada continuar a tarefa. Soraya só se acalmou por volta da meia-noite quando finalmente viu aquela casa razoavelmente limpa e minimamente habitável. Ela estava tão cansada que simplesmente não conseguia encontrar forças para fazer mais nenhuma comida para si mesma. Por isso foi para a cama de estômago vazio. Na manhã seguinte, Soraya foi acordada por uma batida misteriosa na porta. Ela não fazia ideia de quem poderia ser. Sentia-se fraca e com fome. Ao abrir a porta, viu uma senhora de aparência bem frágil parada na porta segurando uma cesta. "Olá, querida", disse a senhora. "Meu nome é Teresa. Sou sua vizinha e trouxe um pouco de comida, porque eu sei que nessa casa não tem nada." Soraya sorriu para a senhora, que parecia muito simpática e calma. A jovem não sabia bem o que fazer, mas acabou pegando o cesto que a idosa tinha levado e a convidou para entrar. Teresa viu os pisos limpos e imaginou quanto tempo e esforço para limpar aquela menina não teria investido. Elas se sentaram no único sofá da pequena sala e conversaram. Teresa sabia que Soraya ficaria um bom tempo por lá e que para se sustentar Soraya precisaria de um trabalho. Ela estava abalada, pois até aquele momento da vida nunca tinha exercido nenhuma ocupação. O que aquela senhora queria dizer? Com muito tato, Teresa tratou de dizer que a região em que ela estava morando agora precisava de alguém para entregar a correspondência das pessoas e achou que Soraya poderia assumir a vaga. A jovem não sabia o que dizer e pensou por um minuto. Seu pai parecia mesmo que estava falando sério e não a ajudaria em nada. Seus cartões de crédito eram inúteis e sua casa não tinha nenhum mantimento, além daquele cesto que Teresa havia trazido por pura generosidade. Soraya não fazia ideia de como aquilo funcionaria, mas se viu na obrigação de aceitar a proposta. Ser uma carteira se mostrou um emprego mais fácil do que Soraya tinha imaginado. Ela precisaria ir até um posto específico da região buscar as correspondências e depois entregar em todo o perímetro do vilarejo. Não havia muitas residências por ali, mas elas ficavam um pouco afastadas uma da outra, já que existiam muitas fazendas e ranchos. Na primeira semana, ela demorou um dia inteiro para percorrer todo o perímetro. Não conseguia se localizar direito nas estradas de terra da região, já que todas pareciam iguais a princípio. Mas Soraya não desistiu, sentindo que precisava do dinheiro que aquele emprego renderia. Aos poucos, ela pegou o jeito do trabalho e em apenas uma manhã conseguia entregar todas as correspondências. Ela nunca tinha recebido uma carta e não sabia qual era a sensação.
Trabalhando no interior, ela descobriu como as pessoas de fato ficavam contentes quando recebiam uma carta de alguém querido ou sobre algum assunto importante. E também como podiam ficar nervosas e irritadas quando as notícias não eram boas ou quando os impostos aumentavam. Perceber que seu trabalho era útil para aquelas pessoas fez Soraya sentir-se bem consigo mesma. Certo dia, ao passar por uma das casas da região, a jovem notou algo estranho na janela. A atenção de Soraya foi atraída por uma menina de uns 7 anos, mais ou menos, de pé no parapeito de uma janela. A jovem correu até a casa sem hesitar. O que ela viu lá dentro a deixou estarrecida. O chão estava quase completamente coberto de garrafas de cerveja vazias e bitucas de cigarro. Parecia que a casa não recebia uma boa faxina fazia meses. Soraya caminhou com cuidado ao redor do lixo e se aproximou da garota pendurada. Disse para ela ficar calma enquanto a abraçava para tirá-la daquela situação de perigo. Não havia ninguém na casa, exceto essa criança, por isso resolveu levar ela para sua casa. O nome da garota era Vivian e ao perguntar para Teresa sobre a menina, soube que a mãe dela se chamava Carolina e criava sozinha. Havia rumores de que Carolina tinha engravidado de algum caminhoneiro que costumava passar pela cidade transportando gado. A mulher tinha fama de gostar de beber e de ser vista nas festas barulhentas dos arredores. Soraya abraçou a menina. Teresa disse que perguntaria para os outros moradores se alguém tinha ideia de onde Carolina estava, mas que naquele momento o melhor a fazer seria chamar a polícia. Aparentemente fazia muito tempo que Vivian não comia. Pão, frutas, leite e um lanche servidos por Teresa foram devorados quase que instantaneamente pela menina. Soraya não conseguia acreditar que tinha encontrado a menina sozinha e abandonada. Seus olhos estavam marejados de emoção. E se ela não tivesse passado pela casa, o que teria acontecido com a criança? Quando Vivian parecia satisfeita, Soraya a colocou numa cama extra da casa de Teresa. Logo depois, Soraya foi até o posto policial local e explicou a situação. O oficial que atendeu a ocorrência era um jovem determinado e simpático chamado Anderson que se ofereceu para ajudar. A primeira coisa que Anderson fez foi colocar Carolina, a mãe de Vivian, na lista de pessoas desaparecidas e emitiu um comunicado para as delegacias do estado sobre seu desaparecimento. Carolina foi encontrada 12 dias depois, vivendo em uma casa ao norte com mais 2 homens. Ao chegarem, a polícia logo percebeu que a mulher estava sob o efeito de drogas. O abandono e o uso de entorpecentes certamente seriam motivo suficiente para o estado do interior retirar a guarda da menina de sua mãe e encaminhá-la para um orfanato. Quando o oficial Anderson contou isso a Soraya, a herdeira dos Lima ficou em choque. Tinha vivido com Vivian durante aqueles dias todos e se apegado à menina. Além disso, achava que seria um final injusto com uma criança inocente que não tinha o que fazer frente aos vícios de sua mãe. Para Soraya, Vivian já era como uma irmã mais nova. Assim que o policial deixou sua casa, Soraya foi até a casa de Teresa e disse, em tom decidido, que queria adotar Vivian. A idosa foi pega de surpresa, mas gostou da ideia. Você está fazendo o que é certo, querida, ela disse. Não vai ser fácil para Vivian, ela vai sentir falta da mãe. Mas ela não merece um orfanato. Em 3 meses, Soraya tinha adquirido a guarda de Vivian. Soraya começou a entregar a correspondência em distritos mais distantes também, assim ganharia um salário melhor para manter a necessidade da menina. Teresa sempre estava por perto e ajudava sempre que podia. Até mesmo Anderson de vez em quando aparecia para saber se tudo corria bem, afinal tinha acompanhado aquele caso desde o começo. Teresa suspeitava que o policial estava interessado na jovem, mas Soraya tinha muitas outras coisas em sua cabeça no momento e estava realmente dedicada a elas. Era como se ela nem se lembrasse mais do passado, quando não passava de uma garota mimada e filha de um milionário. Mas um dia, depois de chegar em casa após entregar todas as correspondências em 3 distritos diferentes e abraçar Vivian, Soraya foi surpreendida pela chegada de um Mercedes. Há meses que ela não pensava nisso, mas ao ver o carro estacionado ela soube quem estava ali, depois de tanto tempo sem notícias. Mas Soraya não se sentia ressentida ou com ódio. Agora ela estava feliz, pegou Vivian pela mão e saiu gritando papai. Já fora do carro, o Sr. Lima fez uma cara de espanto. Definitivamente não era aquela recepção que esperava. Soraya o abraçou forte e pediu que Vivian também abraçasse o vovô. O milionário não sabia no que acreditar. Era verdade que sua filha estava sendo carinhosa depois de tanto tempo?
Ele sentiu os olhos se encherem de lágrimas e abraçou a filha e a menina pequena. Ele beijava a testa e os cabelos de Soraya emocionado. Percebeu que deixá-la morando numa fazenda remota tinha sem dúvidas mudado sua percepção da vida e da realidade. Porém, o Sr. Lima também se deu conta de que tinha cometido um erro ao tentar arranjar um casamento para ela. Sem que Soraya esperasse, ele olhou bem fundo em seus olhos e disse: "Minha filha, me desculpe." Abraçados, os três entraram na pequena casa. Eram uma família de novo. Soraya estava finalmente pronta para voltar para a cidade, se assim quisesse. Esta história chegou ao seu fim, mas nos deixa importantes lições de vida. Soraya aprendeu a valorizar as experiências simples. Quando é enviada para o interior, ela é privada de sua vida luxuosa e confrontada com uma realidade diferente. Essa experiência a faz apreciar as coisas simples da vida, como a natureza, a simplicidade das pessoas e a alegria encontrada em momentos cotidianos. Essa lição nos lembra que a felicidade pode ser encontrada nas coisas mais simples e que não devemos dar por garantido o que temos. Comente sua opinião e compartilhe esta história emocionante com sua família e seus amigos. Ela pode iluminar o dia deles e inspirá-los. Até o próximo vídeo!